Olá, eu vou fazer um comentário, uma dissertação, sobre um trecho que está contido no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15. Esse capítulo é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E eu vou fazer uma pequena dissertação sobre o primeiro parágrafo desse item. E eu vou lê-lo aqui para vocês. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Dar-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede ao trabalho. Podemos comparar, podemos pensar nesse pequeno parágrafo como uma metáfora à nossa caminhada em reforma íntima. E realmente, se nós pensarmos nessa frase, dar-se-á a quem tem e retira-se de quem não tem, realmente nos parece paradoxal. Porque dentro da coerência que nós aprendemos, você vai dar a quem não tem e quem já tem não precisa de mais. Mas na caminhada de reforma íntima, que também é uma caminhada de energia espiritual, é uma caminhada de sintonia. Dentro dessa perspectiva, essa frase, ela faz um imenso sentido. Se nós pensarmos que essa pessoa que tem o direito de receber a palavra, que seguiu com perseverança, que foi incentivado, que foi corajoso, que foi forte, que segue no caminho da montanha sagrada, se pensarmos nesse indivíduo como a pessoa que faz a sua caminhada de reforma íntima, e caminhada de reforma íntima, a qual eu me refiro aqui, não é a caminhada de fazer fora, porque ao trabalharmos na nossa casa, no Cefa, podemos fazer fora, no trabalho que realizamos, na dedicação ao fazer esse trabalho, no atendimento das pessoas que entram na nossa casa, que nos encontram, que chegam até nós com um questionamento, precisando de uma palavra. Todas essas coisas, elas fazem parte dessa caminhada de reforma íntima, mas todas elas são fazer fora. E a caminhada de reforma íntima, a principal caminhada é aquela que fazemos dentro de nós. E nesse momento de quarentena, em que somos levados a ter uma convivência mais íntima com o nosso eu pessoal. Porque existe um eu. Existe o eu que todos conhecem, que adota posturas, adota palavras, adota
até gestos faciais, corporais, mas existe um outro eu, né? Um outro eu de cada um de nós, que é aquele que muitas vezes não se manifesta. E esse momento de reclusão dentro de nosso lar, que também acaba sendo um momento de meditação, um momento de autoconhecimento, um momento em que nós temos ouvidos para ouvir o que vai dentro de nós. Porque a atividade do trabalho, a atividade no Cefa, né, muitas vezes a vida agitada, nos impede de nos ouvirmos, de perguntarmos o quanto o nosso coração está feliz ou não com as nossas escolhas. Nos impede muitas vezes de ouvirmos como está o clima, né? O clima energético, como está a psicosfera da nossa família, como está a minha relação com o meu cônjuge, com o meu filho. E esse momento de convivência para conosco mesmo, de convivência para com essas pessoas que talvez em um tempo sem a quarentena não tivesse tanto tempo de nossa parte para essa pessoa. Então esse ser que a leitura fala, que é aquele que recebe a palavra, que tem esse direito, quem é ele? É a pessoa que se ouve, é a pessoa que se entende, é a pessoa que, como disse Jesus, consegue dizer sim ou dizer não. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e damos conta, e damos voz em nosso coração às nossas insatisfações, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Quando nós ouvimos, com os ouvidos de ouvir, né? Como dizia Jesus, tudo que vem do outro, principalmente do nosso familiar. Porque a nossa família é o nosso primeiro cantinho, é o nosso cantinho de reforma. Porque o que adianta ganhar o mundo se perdemos os nossos familiares? O que adianta eu ser lá fora se dentro da minha família eu ainda não sou? E esse momento de convivência mais estreita com os nossos, aqueles que estão dentro de seus lares, é um momento em que podemos fazer um inventário de como está essa relação, de como está a nossa relação interior, para aqueles que de repente estão sozinhos nos seus lares. Como está o meu interior? Porque esse ser que tem e recebe é aquele que faz esse exercício. E é um exercício que não existe modelo. A forma que eu faço a minha caminhada interior na reforma íntima é diferente da forma que você faz a sua caminhada. Não há como eu utilizar a minha caminhada para definir se você está sendo produtivo na sua, se você está conseguindo realizar essa caminhada para a montanha sagrada, que é a montanha sagrada do autoconhecimento. É uma ação muito particular e que a quarentena, nesse momento, está nos dando a possibilidade de fazermos um inventário sobre ela. Quantas vezes talvez não tenhamos dado tempo ao nosso filho, ao nosso cônjuge,
aquele parente ao qual nós nunca ligamos, porque não tem tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque o trabalho me chama, porque o trabalho no Cefa me chama, porque eu tenho várias atividades, porque eu preciso estudar para aquela aula, para aquela palestra. Então, esse momento de quarentena é um momento que está nos levando a inventariar como anda a energia do nosso eu interior. Como caminham as minhas emoções? Como caminham as minhas relações? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande questão hoje que essa quarentena vem nos propiciar. Será que conseguimos nos amar, nos compreender? Conseguimos abraçar esse lado sombra? E o que é o lado sombra? São todas essas nossas atitudes que ainda não conseguimos modificar na nossa reforma íntima, que muitas vezes nós não gostamos de ver. Emoções, posturas, que nós gostaríamos de, a essa altura da nossa vida, já termos conseguido modificar e não conseguimos. Ou não conseguimos na dimensão que gostaríamos. E aí essa pessoa que somos nós, esse eu, né, que eu quero reformular, esse momento é propício para que ele seja abraçado, para que ele seja entendido, para que eu sempre repita para mim: eu me amo porque Deus me ama e eu me aceito do jeito que eu sou. Esse é um momento propício para eu verificar se nessa minha caminhada de reforma íntima eu tenho dado espaço para as pessoas que convivem comigo. Eu tenho dado espaço no meu coração para ouvir o que elas me dizem. Eu tenho realmente dado a essas relações a mesma força energética que eu tenho dado às minhas relações profissionais, às minhas relações espirituais, né? Porque realmente nosso coração é dedicado às atividades de nossa casa. Mas quando esse coração se dedica a essas atividades e os corações que convivem conosco na nossa família clamam pela nossa presença, algo precisa ser repensado, precisa ser reformulado. Quando dedicamos toda essa força a essas mesmas atividades, mas dentro do nosso coração algo pulsa insatisfeito, a mesma coisa deve ser percebida. E quando conseguimos da nossa forma, do nosso jeito, caminhar de forma equilibrada dentro daquilo que nos é possível, com o nosso coração satisfeito com aquilo que fazemos, com a sensação, uma sensação de satisfação com a relação que temos com as pessoas que amamos, que podemos olhar para nós mesmos e dizer: eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. A partir desse momento, nós somos essa pessoa que caminha com perseverança, que recebeu a palavra. Nós somos essa pessoa que a força do Divino Criador incentiva, impulsiona, movimenta. Porque à medida que eu caminho na sinceridade daquilo que me é possível, daquilo que eu faço
do jeito que eu sou, sem modelos. Porque Jesus, na realidade, ele não queria que imitássemos ele. Ele queria que nós disséssemos: olha, isso é possível. Então eu posso trazer isso para a minha vida e também fazer. E me modificar nisso que Jesus fez, porque é possível. Então, quando eu me torno essa pessoa, tanto dentro quanto fora, eu sou aquele que tenho e mais recebo, porque eu me envolvo com essa energia. Essa energia da caminhada dentro da sinceridade da reforma íntima, dentro da nossa capacidade individual, sem cobranças. Porque eu movimento essa energia de Deus dentro de mim. Então, quanto mais eu faço sob essa perspectiva, mais eu recebo. Mais eu me envolvo com essas forças, com amigos espirituais, com mentores espirituais, com outros que pensam como eu, e todos nós alimentamos essa egrégora energética e alimentamos também uns aos outros, sem nem nos conhecermos. E aí, juntos, dentro dessa energia, recebendo ainda mais, dentro daquilo que já temos, caminhamos para a montanha sagrada do nosso autoconhecimento. E lá, no cume da montanha sagrada, descansamos, encontramos a paz interior, a paz daquele que fez o seu melhor, da sua forma, do seu jeito. Porque quando se trata de reforma íntima, não existe receita. Nenhum orgulho é igual, nenhuma vaidade é igual. E como disse a irmã Sidifu no livro Emoções que Curam, todos os sentimentos, a vaidade, o medo, o orgulho, todos eles têm o seu lado luminoso, têm a sua utilidade divina. Se todas essas emoções não tivessem uma utilidade, a força criadora não deixaria que elas existissem em nós. É importante começarmos a perceber essa realidade. Reforma íntima é amarmos a sombra que temos dentro de nós. E olharmos para essa sombra e falar com ela: eu te aceito, eu te entendo, eu te abraço. E sempre que ela se manifestar de uma forma que nós não gostaríamos que ela o fizesse, sabermos entendê-la, saber que ela somos nós mesmos, que ela é uma parte de nós que nós precisamos investigar, que nós precisamos apoiar. Porque fazer reforma íntima não é matar em nós aquilo que não gostamos, é dar luz àquilo que não gostamos, é entender os mecanismos emocionais e psicológicos, é buscar sim um profissional que possa nos auxiliar. É usarmos ferramentas criadas pelo homem, que é co-criador com Deus, para que nós possamos nos entender, para que nós possamos iluminar a nossa vida, o nosso eu. Então, esse ser que mais recebe é aquele que caminha em sintonia consigo mesmo, no movimento de reforma íntima. E aquele de quem é tirado
É a pessoa que ainda não conseguiu essa sintonia, que muitas às vezes adota posturas externas, né? Que adota estereótipos para algo que ela não consegue enxergar em si, que muitas vezes tem uma postura de modelo para os outros, e não existem modelos para os outros. Jesus, antes de ser modelo, antes disso, ele simplesmente quis vir e exemplificar e dizer: é possível. Quando ele disse: vós sois deuses, ele disse: vós conseguireis fazer o que eu faço. E ele ainda disse mais, que vós conseguireis fazer ainda mais que eu. E quando eu ando em sintonia, me é dado e mais me é dado. E quando eu não consigo essa sintonia, esse entendimento, essa aceitação íntima, eu corto o fluxo energético dessa sintonia com o Criador. E aí sim me é tirado. Por quê? Porque eu cortei esse fluxo. Eu bloqueei essa energia que pode me alimentar, me incentivar, me impulsionar. E tudo começa com o nosso autoconhecimento, com a nossa vontade sincera de fazer o nosso melhor. Eu desejo de coração que esse pequeno comentário tenha servido de incentivo, de força ao seu coração que me ouve. E peço a Maria de Nazaré, nossa mãe, que nos envolva na sua luz, nos dando coragem, nos dando paz, enchendo o nosso coração com essa sintonia divina com o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado por sua atenção. E que as bênçãos de Cristo recaiam sobre todos nós nesse momento, sobre todas as pessoas que amamos, sobre todos os trabalhadores da nossa casa, o Cefa, e principalmente sobre os nossos corações, para que possamos nos conhecer e nos compreender com amor e com muita misericórdia. Que assim seja.